Palavra da Verdade, devocional de 4 de março, buscando a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12, de 14 a 17. Em meditação anterior sobre o mesmo tema, destacamos os dois aspectos da santificação, mostrando biblicamente que ela é uma graça de Deus, mas também uma responsabilidade nossa, pois a graça de Deus atua através da exortação da Escritura e da nossa resposta, sendo nossos esforços uma causa secundária e instrumental da ação soberana do Senhor. Falando da santificação enquanto nossa responsabilidade, o texto da nossa meditação nos traz à memória o que é necessário para buscá-la, destacando 3 princípios fundamentais. O primeiro deles é que a busca pela santificação requer todo o nosso esforço. Já mencionamos em outra ocasião que o contrário de confiar na própria força não é cruzar os braços, mas concentrar todos os esforços confiando no Senhor que nos fortalece, pois aquele que confia no poder de Deus demonstra tal confiança na medida em que se esforça por obedecê-lo, como afirma Paulo em 1 Timóteo 4,10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. É por isso que o verbo seguir aqui traduz uma palavra que significa literalmente perseguir, que traz algo do afã da caça. Desse modo, a palavra de Deus está enfatizando que a busca pela santificação requer de nós nada menos do que o empenho de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Em segundo lugar, aprendemos que a busca pela santificação requer um comportamento vigilante. É isto que significa a expressão atentando diligentemente, no versículo 15, envolvendo tanto a ideia de vigiar quanto de investigar e supervisionar. Não se trata aqui daquela atitude de xeretar a vida uns dos outros com o objetivo de tão somente espalhar fofocas ou condenar precipitadamente o outro. Trata-se daquela preocupação amorosa que cuida do irmão, avisando quando se percebe o perigo que talvez lhe seja despercebido ou admoestando quando ele comete um pecado, mas não demonstra o arrependimento. Esta é uma das formas pelas quais o amor cobre multidão de pecados, conforme nos ensina a Escritura em Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Leia também 1 de Pedro 4,8. É claro que no processo de vigilância mútua é necessário cultivar antes de tudo um comportamento vigilante da própria conduta, a bem da coerência, procurando tirar a trave do próprio olho antes de tirar o argueiro do olho do irmão, como nos ensinou o Senhor em Mateus 7, de 3 a 5. Mas, tendo-nos certificado de tal atitude, é preciso que não permitamos haver entre nós irmãos espiritualmente deficientes, nem pecado escondido que gere amargura e perturbação, contaminando a igreja, nem tampouco haja imoral ou profano no meio do povo de Deus. Para isto é imprescindível um comportamento zeloso e vigilante. Em terceiro e último lugar, a busca pela santificação é um empreendimento coletivo. Os imperativos destacados em nosso texto estão todos no plural, destacando que a busca da santificação não deve ser um esforço isolado, seja do pastor, do conselho ou de uns poucos irmãos piedosos. É preciso que toda a igreja busque a santificação. Todos devem estar vigilantes e aptos para se admoestarem uns aos outros. Aliás, esta é uma ênfase na Epístola aos Hebreus. Ele diz no capítulo 10, verso 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É por isso que é importante você estar ligado a uma igreja,
a quem deve prestar contas. Somos responsáveis uns pelos outros. Agindo assim, cooperando uns com os outros e vigilantes na nossa santificação, confirmaremos nossa vocação e eleição, crescendo em santidade até aquele dia em que, revestidos plenamente de Cristo, veremos o nosso Senhor face a face. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.